Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Deus abençoe grandemente a sua vida, que os planos e sonhos e os propósitos dele possam se cumprir na sua vida, que a paz de Deus, do Deus de Israel, possa estar presente na sua casa, na sua família, na sua vida, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim, né? Vamos lá para mais uma mensagem, mais uma reflexão aí. Inspirada aí na palavra de Deus. Ontem eu estava tendo uma conversa com um colega, um amigo, um irmão em Cristo Jesus. Nós estávamos falando sobre José, sobre Daniel, sobre não ir pela cabeça do ímpio, sobre alguns assuntos, né, da Bíblia. E estou aqui hoje inspirado aqui a falar a respeito disso, dessa nossa conversa, desse nosso assunto sobre a palavra de Deus. E nós estávamos conversando ali para não agirmos conforme a cabeça do ímpio, para não sermos como eles, em outras palavras. Como assim, Cicinho? Para a gente não agir conforme o ímpio, mas sim conforme a mente de Deus, mas sim conforme a palavra de Deus. Por quê? Porque o ímpio, ele vai fazer tudo aquilo que é desagradável e torto aos olhos de Deus, que é torto, que se desvia da palavra de Deus. Então, se a gente agir dessa forma, a gente vai estar falhando, a gente vai estar no erro, no pecado, né? Assim como diz lá no livro, né? Se não estou enganado, no livro de Salmos fala a respeito disso, de não para a gente não se assentar. Eu estou só resumindo a mensagem na roda dos pecadores, nem dos escarnecedores. Em outras palavras, para a gente não significa que você, como que eu vou dizer assim, não significa que você tem que tratar mal ou condenar aquela pessoa que não é da mesma fé que você. Não significa isso, mas significa no sentido de você não praticar as mesmas práticas que tal pessoa ou alguém faz, que é desagradável, não conforme a sua vontade, o que você acha que é certo, mas conforme a vontade de Deus, conforme o que Deus acha e diz que é certo ou que não é, conforme a palavra de Deus. Então, o ímpio que pratica a iniquidade, que pratica o que é torto aos olhos do Senhor, para você não agir segundo a mente deles, para você não se assentar. O se assentar aqui, né? Em outras palavras que eu estou querendo dizer é você não praticar as mesmas práticas do que o ímpio faz, praticar o erro, a falha, o pecado. Tem um velho ditado que se diz assim, né? Me diz com quem tu andas que eu te digo quem tu és. Eu acho que é isso mesmo que fala. Perdoe se eu estiver dizendo errado, mas por que esse ditado? Por que não se assentar nas rodas dos escarnecedores, dos pecadores? Porque se você muito andar com o ímpio, com estes para tais lugares, você vai acabar sem perceber, tendo as mesmas práticas, fazendo as mesmas coisas. Às vezes você vai até ter um comportamento, até falar diferente, você até fala, porque você convive tanto com aquela pessoa, você tá tanto ali do lado daquela pessoa, que você acaba agindo da mesma forma sem querer. Vai falar que você nunca se pegou, você nunca se imaginou assim, nossa, eu não fazia isso, olha, eu tô se comportando igual fulano, nem percebi. Por quê? É meio que normal, entre aspas, a gente falar de tal jeito, se comportar de tal forma. Às vezes a gente age assim sem perceber, porque a gente convive tanto com algo ou com alguém que a gente acaba pegando alguma coisa. Não significa que você deve condenar essas pessoas, que você não deve falar, virar a cara, não é assim. Calma, Deus é justiça, mas Ele é amor. Você, quando age pela cabeça de Deus, pela mente de Deus, pelo que a palavra de Deus fala, você vai agir, vai se comportar diferente, né? Você não vai agir igual o ímpio, você não vai agir igual aquele que pratica a iniquidade. Isso não significa que você deve deixar de amar o ímpio, o próximo. Eu costumo dizer que respeitar não é concordar, mas no mínimo que nós devemos ter para com as outras pessoas é respeito. Isso não significa que nós concordamos com certas práticas e tudo, mas você tem que ter o respeito. E se a pessoa quiser ouvir a você, você fala, olha, não é o que eu digo, o que eu penso, o que eu falo, mas sim o que a palavra de Deus diz. Então nós temos que agir segundo
o que a palavra de Deus diz, não o que nós dizemos, que nós achamos, nosso achismo, não, mas quem é cabeça vai agir, ela não vai agir como se fosse assim. Em outras palavras, quem tem um entendimento, um certo discernimento, ela vai saber discernir o que é bom para a sua vida, o que não é, mas conforme o que Deus diz que é bom e o que Deus diz que não é. Você consegue compreender o nível da mensagem? Você consegue compreender o nível da mensagem? Então basicamente é isso, você ser cabeça é você não agir pelo que os outros pensam, falam a respeito de você, pelo que impõe a você, e você nunca tem a sua, como que fala, seu próprio agir, o seu próprio caminhar, você sempre espera que, sei lá, pessoas possam dizer o que você tenha que fazer, como você deve agir. Não, você deve ter a sua própria fé, por mais que ela seja pequena, o seu próprio entendimento, né? Você deve agir pelo que Deus diz a você, pelo que Ele te ensina, e não pelo que os outros ensinam a você. Você sempre está agindo pelo a cabeça de outras pessoas. Poxa, você consegue. Você é uma pessoa que você tem pensamento, você tem entendimento. Então, você vai saber agir conforme o que Deus fala. Tá ali na palavra de Deus. Lá Ele te ensina tudo. Lá Ele fala tudo que você precisa saber. Você consegue compreender? Seja humilde, seja simples. Ouça sim bons conselhos, conselhos edificantes, né? Pessoas ali que têm uma certa experiência, ouça sim, mas aprenda a absorver para a sua vida somente o que é bom, o que edifica, né? Conforme o que Deus diz que é bom, né? E o que edifica a nossa vida. Mas você é preciso, você também poder andar sozinho e sozinha com suas próprias pernas, né? Essas coisas, talvez você já deve ter ouvido muito. Se você não tem fé, venha pela minha fé. Se você não tem vontade, venha pela minha vontade. Então, se você for parar para pensar, poxa, você nunca, nem a todos os momentos, você vai ter aquela pessoa para te ajudar. Você vai ter aquela pessoa do seu lado eternamente. Não. E se de repente aquela pessoa que te ajuda, que diz assim, olha, se você não tem fé, vem pela minha fé. Não, é preciso você ter fé sim, por mais que ela seja pequena, ela não tenha força, tem sim. Você precisa acreditar mais em você, né? Deus fala tanto na sua palavra, Deus ele tem tantas passagens que ele nos conforta, que ele nos fala para onde ir, como agir. Ainda, a palavra de Deus, eu tenho certeza que você já ouviu muito essa mensagem, mesmo que sua fé for pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda. Você já ouviu falar disso? Pois então, você diz que não tem fé, você tem sim, não importa o tamanho dela, mas que você possa exercitar a sua fé, que essa fé venha crescer, que ela venha te guiar, que ela venha te fortalecer, que ela venha andar junto contigo todos os dias da sua vida, independente do seu tamanho, que você possa andar pela fé, entendeu? E não pela cabeça dos outros, mas sim pela cabeça de Deus. Quando eu falo cabeça de Deus, mas sim pelo que Deus fala para você, pelo que a palavra dele fala ao seu coração. Você consegue compreender? Né? Então você precisa, em outras palavras, certos momentos sair da barra da mãe, sair da barra do pai. No requisito andar sozinho, não se isolar, não se afastar de todo mundo, não achar que ninguém está nem aí para você. Porque isso é só coisa que o inimigo coloca na sua mente. Que ninguém te ama, que ninguém está nem aí para você, é tudo mentira. Mas é você poder andar pela fé, é você poder tomar suas próprias decisões conforme Deus vai te guiando ali, né? É você andar pela fé e não encostado, escorada na fé de outras pessoas. É preciso você ter essa fé, é preciso você ser cabeça. Você consegue compreender? E que você possa ser guiado e guiada, né? Por essa fé, pelo que Deus te mostra, pelo que Ele te fala, entendeu? Ser cabeça, também vamos se dizer que é isso, né? Então basicamente é isso a mensagem, a partir de uma conversa ali, uma conversa simples, edificante ali da palavra de Deus, né? A gente se sente inspirado a passar uma mensagem, a dar um conselho, falar dos pensamentos ali com base
na palavra de Deus ali que a gente estuda, né? É o nosso alimento espiritual, é o que nos dá todas as respostas, não fala para onde ir, o que fazer, é a palavra de Deus. Então, não vá pela cabeça do ímpio, mas sim pela cabeça de Deus. Em outras palavras, vá pelo que Deus fala para você, vá pelo que a palavra de Deus te diz. Seja assim simples, seja assim humilde, ouça conselhos, né? Ouça pessoas experientes aí que tem algo edificante para te dizer. Aprenda, mas que você possa ter a fé dentro de você, por mais que ela seja pequena, que você possa viver por ela, viver pela fé, viver pela palavra de Deus, né? Deus abençoe grandemente a sua vida, os seus sonhos, seus planos, seus propósitos, né? Fica todo mundo na paz. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.